Olá a todos, eu me chamo Louis, sou professor de inglês e também de francês, italiano e espanhol. Falo muitas línguas, 6 línguas, onde o carro-chefe é a língua inglesa, a língua franca, a língua internacional, a língua do mundo, fundamental para que você obtenha o maior sucesso possível na sua vida profissional e acadêmica também, pois o inglês abre enormes portas. Você nem imagina quantas portas a língua inglesa se abre. Por isso é importantíssimo que você aprenda esse idioma, domine esse idioma para que você possa galgar uma posição de maior destaque no mundo e na sociedade e que você também possa realizar sonhos e aprender muito mais na vida acadêmica, na vida científica, enfim, em todos os aspectos da sua vida, pois quem fala inglês também é visto como muito mais inteligente. Beleza? Então vamos começar. Hoje nós vamos aprender um verbo frasal, ou melhor, um falso cognato, que é attend. Attend. Attend dá a expressão de que é atender alguma coisa ou atender alguém. Não, pois não. Não mesmo. Só que não, né? A expressão só que não. Pois ele significa frequentar, participar, entre outros exemplos. Então, esse verbo causa confusão, porque ele é um falso cognato, ou um falso amigo, que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra coisa, não é verdade? Isso acontece com os false friends, os falsos amigos, ou false cognates, os falsos cognatos, que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Então, attend é frequentar. Frequentar o quê? Frequentar a escola, frequentar uma universidade ou uma faculdade, etc. Ele também significa assistir. Assistir o quê? Assistir aulas, assistir palestra, etc. Em um outro contexto, ele também significa cuidar de alguém que está doente. Tá? Cuidar de alguém que está doente. Só que ele, nesse caso, ele é usado na voz passiva, né? Quando se fala de cuidar de alguém que está doente, o attend é usado na voz passiva na língua inglesa. Ok? Então vamos começar com alguns exemplos usando attend, certo? Então vamos lá. Even though Rick didn't attend college, he managed to get a great job at a multinational corporation in Rio de Janeiro. Even though Rick didn't attend college, he managed to get a great job at a multinational corporation in Rio de Janeiro. Então, embora o Rick não tenha frequentado a faculdade, ele conseguiu um excelente emprego em uma multinacional no Rio de Janeiro. Uma outra frase: I'm sorry, Dr. Sobrino isn't in right now. He's attending a congress in New York this week. I'm sorry, Dr. Sobrino isn't in right now. He's attending a congress in New York this week. Sinto muito, o Dr. Sobrinho não está aqui no momento. Ele está participando de um congresso em Nova York esta semana. Outra frase: No wonder James had no idea what we were talking about. No wonder James had no idea what we were talking about. He didn't attend the lecture. He didn't attend the lecture. Ele não participou, né? Ele não estava presente na palestra. Ele não estava presente à palestra. Então,
mais aí exemplos com attend, no sentido de frequentar, participar, estar presente, né? No caso, frequentar, né? Estar presente, participar, assistir, né? Alguma coisa. Então, esses foram alguns dos exemplos com attend. Porém, temos mais outros exemplos ainda com attend. Como, por exemplo, Pedro promptly recovered from his illness after he was attended by the best doctors in Brazil. Pedro promptly recovered from his illness after he was attended by the best doctors in Brazil. Então, o Pedro se recuperou rapidamente depois de ser tratado, assistido pelos melhores médicos no Brasil. Então, aqui nesse contexto, foi usado na voz passiva. He was attended by the best doctors in Brazil. Ele foi assistido pelos melhores médicos do Brasil. Então, eu usei aqui a voz passiva, beleza? No sentido de ser assistido, de ser cuidado por determinada profissionais. No caso aqui, médicos melhores do Brasil. Um outro exemplo, I can't go to the party this evening. I can't go to the party this evening. I have personal matters to attend to. I can't go to the party this evening. I have personal matters to attend to. Então, o que eu disse aqui? Eu não posso ir à festa hoje à noite. Eu tenho assuntos pessoais para cuidar. Então, quando o verbo attend é precedido de uma preposição to, a preposição to, attend to, ele tem o significado de cuidar de assuntos pessoais ou de coisas pessoais, certo? Foi como eu disse no exemplo aqui. Vou repetir para que você fixe melhor, né? Cuidar de assuntos pessoais, né? Cuidar de questões pessoais. Como no exemplo agora, que eu vou repetir. I can't go to the party this evening. I have personal matters to attend to. Eu não posso ir à festa hoje à noite. Eu tenho questões pessoais para tratar, para cuidar, ou assuntos pessoais para cuidar, para tratar, ok? Attend to, né? Attend precedido da preposição to, que significa cuidar de negócios ou assuntos pessoais. Agora, como dizer atender a uma pessoa? Como atender uma pessoa, atender o telefone, né? Seja num restaurante, numa loja ou em outro lugar qualquer. Por exemplo, atender, ok? Atender alguma coisa ou atender alguém. Nesse exemplo agora, eu vou usar atender o telefone. Por exemplo, the phone started ringing yesterday morning and my mother picked up the phone. The phone started ringing yesterday morning and my mother picked up the phone. O telefone começou a tocar hoje de manhã e minha mãe atendeu o telefone. Eu também posso usar aqui pick up the phone. Então, answer the phone e pick up the phone tem o mesmo significado. Vou repetir a frase, só que em vez de falar answer the phone, que é atender o telefone, eu vou usar um sinônimo, pick up the phone. Pick up the phone. Ambos têm o mesmo sentido. The phone started ringing yesterday morning and my mother picked up the phone. The phone started ringing yesterday morning and my mother picked up the phone. O telefone começou a tocar ontem de manhã e minha mãe atendeu o telefone. Agora eu faço um pedido. Can you pick up the phone, dear? Can you pick up the phone, dear? Você pode atender o telefone, querida? Usando também o mesmo exemplo com answer the phone, que pick up the phone e answer the phone, como eu falei, tem o mesmo significado. Portanto, eu vou fazer agora, dar um exemplo agora com o
answer the phone, né? Eu acabei de falar pick up the phone, agora eu vou usar answer the phone. Can you answer the phone, dear? Can you answer the phone, dear? Você pode atender o telefone, querida? Né? Então, e para dizer atender a um freguês em uma loja ou a um restaurante ou em outro lugar qualquer, usamos a expressão wait on someone. Wait on someone. Então, wait on a customer. Wait on a customer. Atender um cliente, um freguês. Então, para isso eu uso uma outra expressão que é wait on a customer, wait on someone. Atender um freguês, um cliente, atender alguém. Como no exemplo, que alguém entra numa loja, né? Tá lá olhando e o atendente chega e pergunta. Pode ser também num restaurante. É a mesma coisa. Have you been waited on yet, sir? Have you been waited on yet, sir? O senhor foi atendido? Note que eu linko aqui os sons da palavra, as consoantes com as vogais. Esse é o discurso natural, o natural speech da língua inglesa. É um linking sound, o som que linka uma palavra à outra. Tá? Chamam de linking sound ou natural speech, o discurso, a fala natural de uma língua. Aqui no caso da língua inglesa. Eu vou repetir. Have you been waited on yet, sir? 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 De uma vez só. Have you been waited on yet, sir? Have you been waited on yet, sir? O senhor foi atendido? É difícil? É um trava-língua, um tongue twister, não é? Mas você precisa de prática para falar de maneira natural, como um nativo de língua inglesa. Beleza? Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também melhorem e aprendam essa língua importantíssima, que é a língua franca mundial, a língua dos negócios, da educação, da tecnologia. Sem inglês fica muito difícil um país se desenvolver, um ser humano se desenvolver como um todo, pois o conhecimento está na língua inglesa, pois o país mais desenvolvido do mundo é os Estados Unidos da América, de língua inglesa, e antes dele a Inglaterra, que ainda hoje é um dos países mais poderosos e prósperos do mundo, nível elevadíssimo de educacional e de renda. Beleza? Então, e também, para finalizar, as 10 melhores universidades do mundo são inglesas e americanas. 8 americanas, 2 inglesas. Conhecimento é poder. Okay, that's all for now. Thank you for watching. So long and farewell. Por hoje é só. Obrigado por ter assistido. Até logo.